Oi, galera! Meu nome é Karina Velosa e hoje uma aula sobre campo magnético gerado por condutor retilíneo. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, está aqui o card para a playlist. Vamos lá? Começando pelo experimento de Oster. O que ele fez, galera? Ele tinha uma bússola, essa bússola está alinhada ao campo magnético terrestre, normal. Só que ele percebeu que quando ele colocava essa bússola perto de um condutor retilíneo e esse condutor era ligado a uma diferença de potencial, a bússola sofria um desvio. Então a bússola estava naquela posição e, por exemplo, sofria um desvio. Então ela teve um desvio angular aqui, ó. Aí ele pensou, mas espera aí, para essa bússola ter esse desvio angular, o que está acontecendo? A bússola, ela se alinha ao campo magnético. Se ela estava alinhada ao campo magnético terrestre e sofreu um desvio, então esse fio deve estar gerando um campo magnético ao redor dele que está interferindo na posição da agulha da minha bússola. Foi o que ele fez, ele foi lá e desligou o fio. O que aconteceu? A bússola voltou ao normal. Então, quando eu ligo o meu fio numa diferença de potencial, o que acontece? Gera uma corrente elétrica. Corrente elétrica sempre do positivo para o negativo, sentido convencional, né? Então, toda vez, galera, que a gente tem um condutor retilíneo e este condutor retilíneo está sendo percorrido por uma corrente elétrica, essa corrente elétrica gera um campo magnético ao redor do condutor. Esse campo magnético é sempre circular e está em volta do condutor. Esse campo magnético que está interferindo na posição da minha bússola, beleza? Como que eu calculo esse campo magnético? Então, se eu tenho o fio do condutor percorrido por uma corrente elétrica, eu gero um campo magnético circular ao redor do fio. Se eu tenho uma certa distância desse fio, o campo magnético vai depender do meio que envolve esse campo. Essa constante chama permeabilidade magnética, é dada para você, o exercício te informa. Mi depende da corrente dividido por 2πd. Tá aqui, galera. Lembrando as unidades, ó, campo sempre em Tesla, sistema internacional, corrente em amperes e distância do fio, né, que você está medindo o campo em metros. Então tá aqui, este é o cálculo do campo magnético gerado por um condutor retilíneo. E a direção e sentido, como que fica? Vamos ver? Direção e sentido do campo magnético. Galera, olha só, regrinha da mão direita agora, onde o nosso polegar será a nossa corrente, direção e sentido da corrente, e os outros dedos do campo magnético. Fácil. Presta atenção. Se eu tenho um fio condutor, suponhamos que essa caneta seja meu fio, e ele é percorrido por corrente, em volta dele gera campo magnético. Galera, campo magnético sempre circular. Então esse campo envolve o fio. Vamos desenhar a direção e sentido desse campo nesses três exemplos. Aqui eu tenho o fio, ó, que ele está perpendicular ao plano da lousa. Então, se a minha caneta é meu fio está aqui, ó, certo? Eu tenho uma corrente saindo do fio, então a corrente está chegando nos nossos olhos, ó, a corrente saindo. Galera, corrente polegar, ó, saindo, gera campo magnético em volta do fio. Galera, então surgem linhas de indução, ó, circulares em volta do fio. Lembrando que o meu campo magnético é sempre tangente às linhas de indução. E agora, em qual sentido? Horário ou anti-horário? Galera, corrente saindo, ó, está nesse sentido. Então, o campo magnético, ó, está no sentido anti-horário, ó, sempre tangente às linhas de indução. Tangente às linhas de indução. Certo? Beleza? Karina, se a corrente fosse entrando, se fosse entrando seria no outro sentido, sentido horário. Se a gente tem um fio que ele é paralelo ao plano da lousa, olha só, a mesma coisa. Eu tenho corrente polegar, ó, direção e sentido da corrente. Então tem campo magnético entrando em cima e saindo embaixo.
campo magnético entrando em cima e saindo embaixo. Opa, campo magnético, não corrente, né? E saindo embaixo. Galera, se este fosse o meu fio, ó, corrente elétrica, o campo entra em cima, sai embaixo, entra em cima, sai embaixo, circular, em volta, em torno do fio. E aqui, ó, polegar para lá, campo magnético saindo em cima, entrando embaixo, saindo em cima, entrando embaixo, sempre circular em volta do fio, beleza? Olha esse exercício da Unesp, segunda fase, que resume tudo o que eu falei para vocês. O exercício da Unesp fala assim, ó, 2 fios longos e retilíneos, 1 e 2, são dispostos no vácuo, fixos e paralelos um ao outro, em uma direção perpendicular ao plano da folha. Os fios são percorridos por correntes elétricas constantes, de mesmo sentido, saindo do plano da folha e apontando para o leitor, representados na figura pelo símbolo, saindo aí, né, no caso, pelo fio 1, circula uma corrente elétrica de intensidade I1, 9 amperes, e pelo fio 2, uma corrente elétrica de intensidade I2, 16 amperes. A circunferência tracejada de centro C passa pelos pontos de intersecção entre os fios e o plano que contém a figura. Considerando μ0, 4π vezes 10 a menos 7, calcule o valor do vetor indução magnética resultante em Tesla no centro C da circunferência e no ponto P sobre ela, definido pelas medidas expressas na figura devido aos efeitos simultâneos das correntes I1 e I2. Vamos lá então. Olha só, primeiro vamos pensar aqui, eu tenho fio 1 percorrido por uma corrente 1. Essa corrente está saindo do plano da lousa. Galera, então o fio está aqui, ó, saindo, gera um campo magnético ao redor do fio. E como que é este campo magnético? Esse campo magnético, galera, tem linhas de indução circulares e ele é sempre tangente, chamado de B1, tá? Tangente, ó, a essas linhas de indução. B1, ó, B1. Certo? Beleza, tangente a essas linhas de indução. Por todo o fio, quanto maior a distância, menor o campo. Então, essas linhas de indução, elas vão chegar aqui no ponto C, certo? Geradas por esse fio. Galera, quando elas chegam aqui no ponto C, o ponto C, ó, se eu fosse desenhar várias linhas de indução, não vou desenhar para não ficar ruim o desenho, esse campo magnético, ó, é sempre tangente à linha de indução. Então, chega um campo magnético assim, ó, B1, gerado pela corrente 1. Então, voltando, corrente 1 gera um campo magnético circular ao redor do fio, por todo em torno do fio, e essas linhas de indução chegam no ponto C. Como o meu campo magnético é sempre tangente às linhas de indução, então o campo magnético que chega no ponto C, gerado pela corrente 1, é assim. Agora vamos pensar no campo magnético gerado pelo fio 2. Também é circular em torno do fio 2, por todo em torno do fio 2, então também chega no ponto C. A gente poderia desenhar aqui, ó, inúmeras linhas de indução. Qual é o campo magnético que chega no ponto C? Olha aqui, ó, B2, B2, certo? Será assim, ó, B2. Gerado por essa corrente. Galera, então ele quer o B resultante lá no ponto C. Vai ser como? Ele vai ser B2 menos B1, ou B1 menos B2, o maior menos o menor. Por quê? Nós temos dois vetores, mesma direção em sentido oposto. Então, a gente vai subtrair. Vou pôr, ó, B1 menos B2, qual que é maior? O maior é o B2, né? Porque ele tem 16 amperes. B2 menos B1, por em módulo assim, ó, maior menos o menor, é o nosso B resultante. Então, vou calcular o B1, vou calcular o B2 e aí descobrir o B resultante no ponto C. Vamos lá? B1, ó, Mi I1, né, por 2πd. Vamos lá. Galera, o Mi ele deu para nós 4π vezes 10 a menos 7, ó, vezes 10 a menos 7. A corrente 1, 9 amperes, 9.
2π, galera, em metros, tá? Distância agora, ó. Aqui eu tinha 30, 40, ó, esse dá um triângulo retângulo, não é, pessoal? 30, 40 por Pitágoras, você acha que aqui é 50, né? É o triângulo 3, 4, 5. Se tudo é 50, daqui até o ponto C, eu tenho quanto de distância, galera? 25 centímetros, certo? E daqui até aqui também, mais 25 centímetros. Então, aqui eu vou pôr 0,25. Pronto, ó. Π com π já era. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 9, 18. Galera, será 18 dividido por 0,25, né? Vezes 10 a menos 7. Então, quanto que ficou o meu B1? Dividir 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Então, dividir por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 4. 4 vezes 8, 32, 1. 4 vezes 1, 4, 5, 6, 7, 72. Vezes 10 a menos 7 Tesla. Pronto, ó. Achamos o B1. Agora vamos para o B2. B2 mi I2 por 2π D2. Vamos lá. 4π vezes 10 menos 7, meio é o mesmo. E 2 agora, ele deu ali, ó, 16 amperes. Dividido por 2π, 0,25. Porque a distância é a mesma, tá bem no meio o C, né? Galera, olha só. Π com π já era, 4 com 2 dá 2. 2 vezes 6, 32. Dividido por 0,25 vezes 10 a menos 7. 32 dividido por 1/4, a mesma coisa que 32 vezes 4. Então, isso vai dar 128 vezes 10 a menos 7 Tesla. Pronto, tá aqui. Não é essa a resposta ainda. Portanto, nosso B resultante no ponto C será 128 vezes 10 a menos 7 menos 72 vezes 10 a menos 7, que nos dá 56 vezes 10 a menos 7 Tesla. Tá aqui, galera. Beleza? Agora a segunda parte, nós queremos o B resultante do ponto P. Vamos lá? Vamos lá para a segunda parte? Galera, pensando no ponto P, qual é o campo magnético gerado pela corrente 1 que chega no ponto P? Pra cá. Então, nós temos um B1 aqui. E o campo magnético gerado pela corrente 2, ó. O campo magnético tá assim, ó, gerado por ela, ó, aqui, ó. B2. Já perceberam, né? Quem será a resultante, galera? A resultante será um vetor aqui, ó, na diagonal. Vamos por B resultante, que dá um triângulo retângulo, perfeito? Então, o B resultante para o ponto P será a hipotenusa de um triângulo retângulo. Para achar a hipotenusa, Pitágoras, certo? Mas antes a gente precisa calcular o B1 e o B2, porque mudaram-se as distâncias. Ó, o B2 agora eu tenho 40 centímetros e o B1 30 centímetros. Então vamos de novo? B1 mi I1 por 2π D1. Galera, 4π vezes 10 a menos 7. O I1, 9 amperes. Dividido por 2π D1. E o tá aqui, D1 é 30, por 0,3 em metros, tá? Aqui dá 2, 2 vezes 9, 18. Então, 18 dividido por 0,3, mesma coisa que 180 por 3, 60 vezes 10 a menos 7 Tesla. Pronto, 60 vezes 10 a menos 7, tá aqui, B1, certo? Agora, galera, o B2, mesma coisa, ó, B2, então será mi I2 por 2π D2. Então ficou 4π vezes 10 a menos 7 e 2, 16 por 2π. E agora o D2, ó, 40 centímetros, 0,4.
Beleza, ó, que vai dar, ó, 2 também, 4π com 2π, 2. 2 vezes 16, 32, 32 por 0, 4, 3 vezes 20 por 4, isso nos dará 80 vezes 10, a menos 7 Tesla. Pronto, galera. O que nós temos? Nós temos um vetor B2 assim, ó. Vou só ampliar aqui, porque essa figura já está muito carregada, que vale 80 vezes 10 a menos 7 Tesla. Nós temos um vetor aqui, ó, B1, que vale 60, ele é menorzinho, 60 vezes 10 a menos 7 Tesla. Acho que vocês já perceberam. Eu quero o meu vetor resultante, né, galera? Uma reta paralela a essa aqui, uma reta paralela a essa aqui, ó. Esse é o meu B resultante. Isso me dá um triângulo retângulo, é hipotenusa. Galera, só que é um triângulo pitagórico, ó. 3, 4, 5. 3 vezes 20, 60. 4 vezes 20, 80. 5 vezes 20, 100. Então, nosso B resultante é 100 vezes 10 a menos 7 Tesla. Pronto. Não lembrou que é um triângulo pitagórico? É só fazer hipotenusa ao quadrado, esse é o quadrado, mas esse é o quadrado, vai dar o mesmo resultado. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Gostou? Curte, se inscreva no canal e até mais!